Hoje a gente vai aprender então soma e subtração de raízes. Soma e subtração de raízes. É fácil assim. Se você tem que ver. Lembra que você tinha 3x mais 5x? O que você ia fazer? 3 mais 5 ia ficar 8x, não é? Raiz é igual. Você tem 5 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Então você vai estar raiz de 3, raiz de 3, é como se fosse esse x. Você vai repetir, você só vai somar os números que estão fora. Então você tem 5 raiz de 3 e você tem mais 4 raiz de 3, quer dizer que você vai ter 9 raiz de 3, certo? Você sempre vai somar os números que estão fora. E raízes têm que ser iguais. Então, se eu tiver 2 raiz de 10, mais 4 raiz de 5, mais 7 raiz de 10 e menos 8 raiz de 5. Quem são iguais? Eu só posso somar raízes iguais. Então, eu vou somar raiz de 10 com raiz de 10, certo? Então, você tem 2 raiz de 10, tem o 2 aqui fora. E você tem 7 raiz de 10... Você tem 2 mais 7, você vai ficar com 9 raiz de 10, certo? Aí você vai somar as raízes de 5, ó, com raiz de 5. Só que aqui você não vai somar, porque tá fazer a regra de sinal. Só tem mais 4 raiz de 5, mas você tem menos 8 raiz de 5, você tá devendo 8. Você tem 4 e deve 8. Você vai ficar devendo 4 raiz de 5, certo? Eu não posso juntar essa com essa. Raízes diferentes você não junta. Então, essa é a resposta. Ficou assim. Então, mais uma. Se eu tenho 3 raiz de x mais 4 raiz de y, menos 7 raiz de y, mais 10 raiz de x. Quem que eu vou juntar? Só raízes iguais. Então, quem que é igual? Raiz de x com raiz de x. Você tem 3 raiz de x e você ganha mais 10 raiz de x, você vai ficar com 13 raiz de x, certo? Aí vamos juntar os y, raiz de y e raiz de y. Você tem 4, ó, positivo, mas você tá devendo 7 raiz de y. Então, você vai ficar devendo 3 raiz de y. Entendeu? Você tem 4 e deve 7. Você vai ficar devendo 3. E não posso juntar raiz de x com raiz de y. Só que, às vezes, as raízes não estão iguais. Vamos ver uma aqui, ó. Raiz de 8 mais raiz de 2. Ó, como que eu vou somar se as raízes são diferentes? Se eu tivesse, vamos fazer aqui do lado, raiz de 2 mais raiz de 2, quando não tem nada fora, eu tenho o número 1. 1 aqui mais 1 aqui, então eu teria 2 raízes de 2. Mas essas raízes aqui são diferentes. Eu tenho raiz de 8 e raiz de 2. O que você vai fazer? Fatorar. Você tem que fatorar esse 8. Então, 8, você fatora, dá por 2, dá 4, que dividido por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Lembra que quando é raiz quadrada, a gente junta de 2 em 2? Então, esse aqui, a gente abre uma raiz, fica 2 elevado a 2. Esse 2 fica sozinho. Mas essa daqui eu não vou fazer nada. Lembra que isso aqui, quando é igual, a gente corta e sai para fora? Então, esse 2 sai e sobrou esse 2. Então, eu fiquei com 2 raízes de 2. E mais raiz de 2 daqui. Se eu tenho 2 raízes de 2, quando não tem nada aqui, lembra que eu falei que tem uma? Então, eu tenho 2 raízes de 2 e tenho mais uma raiz de 2, eu vou ficar com 3 raízes de 2. Por isso que eu tenho que fatorar, para poder ficar raízes iguais. Vamos ver. Raiz de 20 mais raiz de 5, mais raiz de... Vamos ver. Raiz de 8 e raiz de... 20 já foi. 75. Eu não sei como que vai ficar. Vamos ver. Então, vamos ver. Raiz de 20. Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma repetida. Então, vamos fatorar. Vamos fatorar o 20 aqui do lado. 20 dá por 2, que dá 10. Que por 2 dá 5. Que por 5 dá 1. A gente junta de 2 em 2 que são iguais. Então, esse aqui. Então, a raiz de 20 minha, que é essa, ela vai ficar o 2 ao quadrado vezes esse 5 sozinho. Concorda? Mas raiz de 5 não tem como eu fatorar, porque se eu fatorar 5, só dá por 5, então eu repito ela.
Raiz de 8 a gente já fatorou aqui em cima, ó. 8 por 2 dá 4, que dava... Então, vou pôr de novo. Dá 2 elevado a 2 vezes 2. E o 75? Vamos tentar o 75, aqui tem que fatorar. 75 não dá por 2, porque ele não é par. Mas ele dá por 3. Como que eu sei que dá por 3? Tem um macetezinho. Soma aqui, ó. 7 mais 5. 7 mais 5 dá 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, esse número dá por 3, tá? Que vai ser o 25. Não deu o que eu queria. Eu queria que desse raiz de 5, mas não vai dar. Aí 25 por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Porque quem que vai sair para fora? Esses dois aqui que vai ficar. O 5 ao quadrado e o 3 lá dentro, certo? Vamos cortar. Esse 2 sai para fora. Sobrou quem? Raiz de 5, concorda? Mais raiz de 5 aqui. Quem eu corto aqui? Esse 2. Vai sair 2 fora e sobrou esse 2. Aqui eu corto o 5, ele sai para fora. E ficou quem dentro da raiz? O 3. Agora vamos ver quais são as raízes iguais pra gente juntar. A gente só junta raízes iguais. Quem que é igual? Raiz de 5 e raiz de 5. Então, eu tenho 2 raízes de 5. Ganho mais uma raiz de 5, eu vou ficar com 3 raízes de 5. Aqui, raiz de 2 e raiz de 3 são iguais para eu juntar? Não, então eu tenho que repetir. Mais 2 raiz de 2 e mais 5 raiz de 3. Posso juntar essas? Não, porque são raízes diferentes, ó. Raiz de 5, raiz de 2, raiz de 3. Tudo diferente eu não junto, certo? Espero que você tenha entendido.